Clara acordava todos os dias às 4h42 da manhã. Não por disciplina, não por costume. Acordava porque o colchão fino demais deixava suas costas duras como tábua. E o frio que entrava pela fresta da janela do quarto dos fundos nunca a deixava dormir uma noite inteira. Ela se levantava devagar, calçava os chinelos gastos e caminhava até a cozinha sem acender a luz. Conhecia cada canto daquela casa, como quem conhece as rugas do próprio rosto. Colocava a mágoa no fogo, separava o café, cortava o pão, tudo em silêncio. Sempre em silêncio. Porque na casa da mãe de Clara, barulho de madrugada significava problema. E Clara já era o problema suficiente. Ela tinha 27 anos e morava num bairro onde as ruas não tinham asfalto e os sonhos não tinham prazo de validade. Simplesmente morriam. Trabalhava como auxiliar de costura numa fábrica de uniformes escolares no centro da cidade e voltava todo dia no ônibus das 6h30, com os dedos doloridos e o cheiro de tecido sintético grudado na pele. Nunca reclamava. Nunca chorava no ônibus. Guardava tudo para o travesseiro, que já conhecia o formato exato do seu rosto de tanto absorver lágrimas mudas. Dona Carmen, sua mãe, era uma mulher que o tempo tinha tornado ácida, não por maldade pura, mas por acúmulo. Décadas de trabalho braçal, um marido que foi embora quando Clara ainda usava fralda, 3 filhos para criar sozinha e uma artrose no joelho que a fazia mancar em dias de chuva. Carmen não sabia mais demonstrar afeto. Talvez nunca tivesse sabido. Ela falava de Clara como quem fala de um móvel que ocupa espaço demais num cômodo pequeno. Essa menina não casa, não estuda, não sai daqui. Vai morrer encostada nas minhas costas. Clara ouvia, sempre ouvia. E respondia com o café pronto na mesa. A casa limpa e a conta de luz paga no dia certo. As irmãs de Clara, Renata e Fernanda, tinham feito o que Dona Carmen considerava o caminho certo. Renata casou com um gerente de loja de material de construção que tinha carro e plano de saúde. Fernanda foi morar com um rapaz que trabalhava na prefeitura e tinha estabilidade. As duas tinham saído de casa antes dos 23 anos. As duas mandavam fotos de viagens curtas, de móveis novos, de jantares em restaurantes com toalha na mesa. E Dona Carmen mostrava essas fotos para as vizinhas, como quem exibe troféus. De Clara, não havia foto para mostrar. Clara não era feia. Tinha olhos castanhos profundos, cabelo escuro que caía em ondas quando solto, e uma delicadeza nos gestos que fazia parecer que o mundo ao redor era frágil demais para ser tocado com força. Mas Clara se achava invisível, e de tanto ouvir isso, tornou-se. Andava com os ombros curvados, falava baixo, desviava o olhar quando alguém a encarava por mais de 2 segundos, não por timidez romântica, por hábito de quem aprendeu que ser notada significava, quase sempre, ser criticada. Na fábrica, Clara sentava na terceira bancada, ao lado de uma janela que dava para um muro de tijolo aparente. Costurava golas de camisas escolares, 200, 300 por dia. O barulho das máquinas era tão alto que as conversas entre as costureiras se tornavam gritos. Mas Clara não gritava. Trabalhava com a cabeça baixa, os dedos rápidos, a boca fechada. De vez em quando, uma colega fazia uma piada sobre ela. Clara está esperando o príncipe encantado chegar de ônibus. E riam todas. E Clara sorria também, porque aprendeu que sorrir junto dói menos do que ser a única calada. Foi numa terça-feira de março que ele apareceu. O dia estava cinzento, daqueles que fazem a cidade inteira parecer uma fotografia velha. Clara estava no ponto de ônibus, segurando a bolsa contra o corpo porque tinha começado a garoa fina, quando viu um homem sentado no banco de concreto do outro lado da rua. Ele usava uma jaqueta surrada, jeans desbotado e um tênis que já tinha visto dias melhores. Tinha as mãos enfiadas nos bolsos e olhava para o chão como se estivesse procurando algo que não pretendia encontrar. Ela não teria reparado nele se não fosse por um detalhe. Ele segurava, entre os dedos, um pedaço de pão e ia quebrando em pedacinhos para dar aos pombos que se acumulavam ao redor dos seus pés. Fazia isso com uma paciência estranha, quase solene, como se aquele fosse o compromisso mais importante do seu dia. O ônibus chegou. Clara subiu. Ele ficou. Na quarta-feira seguinte, ele estava lá de novo. Mesmo banco, mesma jaqueta, mesmo gesto. Os pombos pareciam reconhecê-lo. Clara olhou de relance pelo vidro do ônibus e sentiu algo que não sabia nomear. Não era atração, era reconhecimento. Era como olhar para alguém que também carregava o peso de existir sem ser visto. 2 semanas se passaram nesse ritual silencioso. Clara chegava ao ponto. Ele estava lá. Ela olhava. Ele não olhava de volta. O ônibus levava Clara embora. E o homem ficava ali, com seus pombos e seu pão, até o dia em que choveu forte. Clara estava debaixo do toldo da padaria, esperando a chuva aliviar, quando ele apareceu correndo. Parou ao lado dela, ofegante, a jaqueta encharcada. Ficaram em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Então ele olhou para ela e disse, com uma voz calma que não combinava com o temporal lá fora:
Você sempre pega o das 6h30, né? Clara sentiu o coração acelerar. Não de medo, de surpresa. Alguém tinha reparado nela. Alguém tinha prestado atenção na rotina invisível de Clara. Ela assentiu com a cabeça. Ele sorriu. Tinha um sorriso torto, meio contido, como se tivesse vergonha de mostrar os dentes. Eu também tenho meus horários fixos, ele disse. Os pombos não esperam. Ela quase riu. Quase. Mas a chuva apertou e o ônibus apareceu. E Clara correu para dentro sem dizer nada. Ficou o trajeto inteiro olhando pela janela embaçada, com a sensação de que alguma coisa tinha se movido dentro dela. Algo pequeno. Algo que não sabia se era bom ou perigoso. O nome dele era Rafael. Clara descobriu isso 3 dias depois, quando ele apareceu no ponto de ônibus, segurando um guarda-chuva e ofereceu para ela. Previsão de chuva? Disse, estendendo o objeto. Clara recusou por instinto. Ele insistiu, com gentileza. Eu tenho outro em casa. Mentira. Clara sabia que era mentira, mas aceitou porque há mentiras que são feitas de cuidado e o corpo reconhece antes da razão. Eu sou Rafael, ele disse. E você? Clara. Clara. Ele repetiu o nome como quem prova uma fruta nova. Combina com você. Ela não perguntou por quê. Ele não explicou. E ficou assim, solto no ar, como uma semente que ainda não sabe onde vai pousar. Nos dias seguintes, começaram a trocar pequenos pedaços de conversa no ponto de ônibus. Ele falava pouco, mas com uma atenção rara. Quando Clara contava sobre o trabalho na fábrica, ele escutava como se cada palavra importasse. Não interrompia, não dava conselhos, não tentava impressionar. Só escutava. E Clara, que nunca tinha sido escutada daquele jeito, foi se abrindo devagar, como uma porta enferrujada que range, mas cede. Rafael contou que trabalhava como ajudante num depósito de materiais de construção. Carregava sacos de cimento, organizava prateleiras, varria o chão. Ganhava pouco. Morava num quarto alugado perto da rodoviária. Não tinha carro, não tinha plano de saúde, não tinha família na cidade. Tinha vindo do interior, disse, sem entrar em detalhes. E Clara entendeu que havia coisas que ele não queria contar. Assim como havia coisas que ela também escondia atrás do seu silêncio. 3 meses depois daquela primeira conversa debaixo da chuva, Rafael pediu Clara em namoro. Não com flores, não com jantar. Pediu sentado no banco do ponto de ônibus, com as mãos sujas de cimento, olhando para os pombos. Clara, eu não tenho muito para oferecer, mas eu quero ficar perto de você, se você deixar. Ela disse sim. Disse sim porque, pela primeira vez, alguém não estava pedindo que ela fosse diferente do que era. Estava pedindo que fosse exatamente ela. Dona Carmen soube na semana seguinte. Clara chegou em casa e contou com a voz mais firme que conseguia que estava namorando. Carmen olhou para ela por cima dos óculos com aquele olhar que Clara conhecia desde criança. Um olhar que pesava, media, descartava. E o que ele faz? Clara respondeu. Carmen bufou. Ajudante de depósito. Clara, pelo amor de Deus, você não tem juízo? Vai se juntar com um morto de fome? Clara não respondeu. Pegou o prato, foi para o quarto, comeu sozinha, em silêncio, enquanto a mãe continuava falando para as paredes da cozinha. As irmãs souberam pelo grupo da família no celular. Renata mandou uma mensagem que dizia apenas: Sério, Clara, ajudante de depósito? Fernanda foi mais direta. Mana, você precisa pensar no seu futuro. Não vai casar com um cara que não tem nem onde cair morto. Clara leu as mensagens. Não respondeu. Colocou o celular de lado e ficou olhando para o teto, contando as rachaduras, como fazia quando criança para não chorar. Mas o namoro continuou. E com ele veio uma Clara que ninguém conhecia. Ela começou a rir mais. Não gargalhadas espalhafatosas, mas risos pequenos, tímidos, que nasciam do canto da boca e iluminavam o rosto inteiro. Rafael a levava para caminhar no parque municipal, que ficava a 40 minutos de ônibus, e eles sentavam na grama e ficavam vendo o céu escurecer. Ele trazia sanduíches embrulhados em papel manteiga e suco numa garrafa PET, e Clara achava aquilo mais bonito do que qualquer restaurante com toalha na mesa. Rafael tinha um jeito estranho de olhar para o mundo. Reparava em coisas que ninguém reparava. Sabia o nome de árvores. Parava para observar a forma como a luz da tarde atravessava as folhas. Falava sobre as estrelas, como quem fala de vizinhos conhecidos. Tinha as mãos grandes e ásperas de quem trabalhava pesado, mas tocava Clara com uma delicadeza que a fazia sentir que era feita de algo precioso. Ninguém nunca tinha tocado Clara assim. Nem sua mãe, nem suas irmãs, nem ninguém. 6 meses de namoro. Clara era outra. Ou melhor, era finalmente ela mesma. Andava com os ombros menos curvados. Olhava as pessoas nos olhos. Começou a usar o cabelo solto, porque Rafael uma vez disse que achava bonito, e aquela frase simples ficou morando nela como uma música que não sai da cabeça. Dona Carmen, porém, não via nenhuma dessas mudanças. Ou via, e isso a irritava ainda mais, porque
porque a felicidade de Clara parecia uma afronta. Como podia aquela menina que não tinha nada estar feliz com um homem que também não tinha nada? Onde estava a lógica? Onde estava a vergonha? As vizinhas perguntam de você, Carmen disse uma noite, enquanto Clara lavava a louça. Eu não sei o que dizer. Que minha filha está namorando um carregador de saco de cimento? Que ela vai se casar na igreja e servir pão com mortadela na festa? Clara apertou a esponja na mão. A água escorreu entre seus dedos. Ela não disse nada. Continuou lavando. Mas por dentro, algo se rompeu um pouco mais. Porque a dor que vem de quem deveria nos proteger é a que demora mais para cicatrizar. Rafael percebeu. Ele sempre percebia. Clara não precisava dizer. Ele lia nela como quem lê um livro conhecido. Sabia quando uma vírgula estava fora do lugar. Sua mãe falou alguma coisa de novo? Ele perguntou na noite seguinte, sentado no banco do parque. Clara balançou a cabeça. Ele segurou a mão dela. Ficaram assim, em silêncio, por um longo tempo. Depois ele disse: Clara, eu sei que eu não sou o que a sua família queria para você, mas eu prometo que eu vou cuidar de você do jeito que eu puder, mesmo que o jeito que eu puder nunca seja suficiente para os outros. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Não respondeu. Não precisava. O pedido de casamento veio num domingo de manhã. Rafael apareceu na porta da casa de Clara com uma aliança simples, comprada numa lojinha do centro, dessas que ficam dentro de shopping popular. A aliança era fina, de prata, sem pedra. Ele segurava essa caixinha com as duas mãos, como quem segura algo frágil. Clara, eu quero passar o resto da minha vida acordando do seu lado. Casa comigo? Ela disse sim, antes que a voz tivesse tempo de falhar. Dona Carmen, que estava na sala assistindo televisão, ouviu tudo. Não se levantou. Não disse parabéns. Apenas murmurou, sem tirar os olhos da tela. Pois que se case. Depois não vem chorar. Clara pegou a aliança, colocou no dedo e sentiu que aquele pedaço fino de prata pesava mais do que qualquer julgamento. Pesava como escolha, como coragem, como dignidade. A notícia se espalhou rápido. Na fábrica, as colegas reagiram com aquela mistura de surpresa e desdém que disfarça inveja ou pena. Você vai casar com aquele rapaz do ponto de ônibus? E onde vocês vão morar? Ele tem alguma coisa guardada, pelo menos? Clara respondia com meias frases e sorrisos curtos. Não devia explicações a ninguém, mas o peso dos olhares cobrava mesmo assim. Renata ligou no dia seguinte. A voz tinha aquele tom condescendente que Clara conhecia bem. Clara, eu preciso te falar uma coisa como irmã mais velha. Casamento não é brincadeira. Você precisa de um homem que te dê estrutura. O Rafael parece ser uma boa pessoa, mas boa pessoa não paga aluguel. Boa pessoa não compra remédio. Boa pessoa não sustenta filho. Clara ouviu até o final. Depois disse: Tá bom, Renata. E desligou. Ficou com o telefone na mão por muito tempo, sentindo o peso de ser amada de forma condicional. Fernanda foi mais cruel, sem perceber. Mandou uma mensagem longa no grupo da família, cheia de emojis tristes e frases que começavam com "Eu só quero o seu bem". No final escreveu: Eu tenho vergonha de contar para os meus amigos que minha irmã vai casar com um ajudante de depósito. Desculpa, mas é a verdade. Clara leu 3 vezes, depois apagou a mensagem. Mas apagar da tela não apaga da memória. E aquela frase, eu tenho vergonha, ficou encravada nela como um espinho que a pele tenta expulsar, mas não consegue. O casamento foi marcado para setembro, simples, no cartório do bairro, com uma pequena recepção na casa de uma vizinha que emprestou o quintal. Clara costurou o próprio vestido, branco, reto, com uma renda fina nas mangas que ela comprou com o desconto de funcionária na fábrica. Rafael comprou-se uma camisa social nova, a primeira em anos. Cortou o cabelo, fez a barba. Quando Clara o viu no dia do casamento, parado na porta do cartório, sentiu que o mundo inteiro podia desmoronar ao redor, e aquele homem ainda estaria ali, de pé, esperando por ela. Dona Carmen foi ao casamento. Sentou na última cadeira com os braços cruzados e a expressão de quem está num velório. Não sorriu nas fotos, não abraçou a filha. Quando alguém perguntou se ela estava feliz, respondeu: Feliz? Eu estou conformada. Clara ouviu, engoliu, sorriu para a foto seguinte. Renata e Fernanda foram, mas com aquele ar de quem faz um favor. Renata passou a festa inteira no celular. Fernanda comentou para quem quisesse ouvir que o bolo era de padaria e que o vestido de Clara parecia feito em casa. Era, e era lindo, mas Fernanda não tinha olhos para ver isso. Rafael e Clara se mudaram para um apartamento pequeno, num conjunto habitacional na Zona Leste. 2 cômodos, cozinha americana, banheiro apertado. O chuveiro às vezes falhava. O vizinho de cima arrastava móveis de madrugada e a janela do quarto dava para um estacionamento barulhento. Mas Clara comprou cortinas floridas, colocou um vaso de manjericão na janela da cozinha e pendurou na parede uma foto do casamento. Aquele apartamento era o primeiro lugar no mundo que era só dela. Dela e dele. E isso bastava.
Os primeiros meses foram de uma felicidade discreta. Rafael saía cedo para o depósito, Clara ia para a fábrica. Voltavam à noite, cozinhavam juntos, dividiam o sofá que tinham comprado usado. Ele lavava a louça enquanto ela assistia ao jornal. Ela passava as camisas dele enquanto ele lia um livro. Rafael lia muito, coisa que Clara descobriu com surpresa. Tinha pilhas de livros empilhados no canto do quarto, livros velhos comprados em sebo, com as páginas amareladas e os cantos dobrados. Lia sobre a história, filosofia, economia. Clara às vezes perguntava sobre o que ele estava lendo, e ele explicava com uma paciência e uma clareza que a faziam pensar que ele era inteligente demais para carregar sacos de cimento. Mas ela nunca disse isso em voz alta, porque não queria que soasse como pena. E não era pena, era admiração. Dona Carmen ligava uma vez por semana. As ligações seguiam sempre o mesmo roteiro. Começavam com perguntas sobre saúde, passavam rapidamente para comentários sobre dinheiro. E terminavam com alguma frase que deixava Clara com o estômago embrulhado. A Renata trocou o carro. O marido da Fernanda foi promovido. E o Rafael já melhorou de vida? Clara respondia com frases curtas. Estamos bem, mãe. Estamos felizes, mãe. E Carmen suspirava do outro lado da linha, como se felicidade sem conta bancária fosse uma doença que a filha insistia em não tratar. O tempo foi passando. 1 ano. 2. Clara continuava na fábrica. Rafael continuava no depósito. O dinheiro era justo, às vezes apertado, mas nunca faltou o essencial. Rafael tinha uma habilidade estranha para administrar o pouco que tinham. Sabia exatamente quando comprar, onde economizar, como esticar cada real. Clara admirava isso, mas também notava que ele às vezes ficava calado por horas, olhando para o celular com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Quando ela perguntava o que era, ele sorria e dizia: nada, coisa do trabalho. E mudava de assunto. Havia coisas em Rafael que Clara não entendia. Pequenas coisas. O fato de ele falar inglês, por exemplo. Ela descobriu uma noite quando ele atendeu uma ligação e falou por 5 minutos num inglês fluente que a deixou boquiaberta. Quando desligou, Clara perguntou onde tinha aprendido. Ele deu de ombros. Estudei sozinho. Internet. Ela aceitou a resposta, mas guardou a dúvida. Ou o fato de ele, às vezes, saber coisas que um ajudante de depósito normalmente não saberia. Uma vez no mercado, ele olhou para o rótulo de um vinho e disse o nome da vinícola, a região, o ano da safra, tudo com uma naturalidade que fez o vendedor arregalar os olhos. Outra vez, num jantar na casa de Renata, um dos raros convites que a irmã fazia, mais por obrigação do que por vontade, o marido dela começou a falar sobre investimentos, tentando parecer importante, e Rafael fez um comentário sobre taxa Selic e rendimento de títulos públicos que deixou a mesa inteira em silêncio. Depois se corrigiu, como se tivesse falado demais, e voltou a comer calado. Ninguém comentou, mas Clara viu. Clara sempre via. Ela amava Rafael. Amava profundamente, daquele jeito que não precisa de prova nem de explicação, mas havia uma parte dele que permanecia trancada, e Clara respeitava na porta fechada, porque sabia o que era ter espaços que ninguém pode tocar. O 3º ano de casamento trouxe uma prova que Clara não esperava. Ela engravidou. A notícia chegou numa manhã de quarta-feira, dentro de um banheiro apertado, com um teste de farmácia nas mãos trêmulas. Clara ficou olhando para as 2 linhas por um tempo que não soube medir. Depois, sentou no chão e chorou. Não de tristeza, de medo, de alegria, de tudo junto. Rafael chegou do trabalho naquela noite e encontrou Clara sentada na cama, com o teste em cima do travesseiro. Ele olhou para ela, e seus olhos se encheram de uma emoção que Clara nunca tinha visto nele. Uma vulnerabilidade crua, sem filtro, como se todas as paredes que ele mantinha de pé tivessem desabado de uma vez. Ele se ajoelhou diante dela, segurou suas mãos e disse com a voz embargada: eu vou dar tudo para esse filho. Tudo que eu não tive. Tudo que eu guardei. Clara não entendeu o que ele quis dizer com tudo que eu guardei. Mas não perguntou. Não ali. Não naquele momento que era grande demais para caber em perguntas. Dona Carmen recebeu a notícia com uma frase que Clara gravou no corpo como cicatriz. Coitada da criança. Vai nascer sem ter nada. Renata mandou uma mensagem de parabéns, seguida de um: e vocês têm plano de saúde? Fernanda nem respondeu. A gravidez de Clara foi difícil. Enjoos constantes, pressão alta, dores nas costas que a faziam acordar de madrugada. Rafael fazia tudo o que podia. Cozinhava, limpava, acompanhava nas consultas do posto de saúde. Segurava o cabelo de Clara quando ela vomitava. Massageava seus pés inchados à noite. Nunca reclamou. Nunca pareceu cansado. Ou, se estava, escondia com a mesma habilidade com que escondia outras coisas. Foi durante a gravidez que aconteceu algo que mudaria tudo. Clara estava em casa, sozinha, numa tarde de sábado. Rafael tinha saído para resolver algo que chamou de papelada do trabalho.
O celular dele, que ele nunca deixava para trás, tinha ficado esquecido no bolso da jaqueta pendurada na porta. Ele tocou. Clara olhou. Hesitou. O celular tocou de novo. O nome na tela dizia Dr. Mendonça. Clara atendeu por reflexo. Senhor Monteiro, aqui é do escritório. Os documentos da transferência ficaram prontos. Precisamos da sua assinatura para liberar o fundo. São 12 milhões, como combinado. O senhor pode passar aqui segunda-feira? Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Desligou sem dizer nada. Ficou parada no meio da sala, com o celular na mão, sentindo o coração bater no pescoço, nas têmporas, nas pontas dos dedos. 12 milhões. Transferência. Fundo, Sr. Monteiro. A voz do homem era formal, respeitosa. Não era engano, não era golpe, era real. Ela colocou o celular de volta na jaqueta, sentou no sofá e ficou ali, imóvel, por quase 2 horas, até Rafael voltar. Ele entrou sorrindo com um saco de pães na mão. Trouxe aquele pão de queijo que você gosta. Parou ao ver o rosto de Clara. O que foi? Clara olhou para ele, para aquele homem de jaqueta surrada, tênis gasto, mãos ásperas de cimento. Aquele homem que alimentava pombos no ponto de ônibus, que carregava sacos de cimento num depósito, que comprava aliança em lojinha de shopping popular, e disse, com uma voz que não reconheceu como sua, Rafael, quem é o Dr. Mendonça? O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos. Mas Clara sentiu cada um deles como 1 hora. Rafael colocou o saco de pães na mesa, passou a mão pelo rosto e sentou na cadeira da cozinha de frente para Clara, com o olhar de quem sabe que uma porta que ficou fechada por anos acabou de ser arrombada. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Ela esperou. Ele respirou fundo. Rafael Monteiro não era ajudante de depósito, nunca tinha sido. Ele era o único herdeiro de Augusto Monteiro, fundador do Grupo Monteiro, uma das maiores empresas de logística e infraestrutura do país. Augusto tinha morrido quando Rafael tinha 23 anos, deixando para o filho uma fortuna que incluía fazendas, imóveis, investimentos e uma conta bancária que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Rafael tinha crescido em mansão, estudado nas melhores escolas, feito faculdade no exterior. Falava 3 idiomas, tinha MBA. Conhecia vinho, arte, finanças, literatura. Mas Rafael também tinha crescido com um pai ausente, uma mãe que morreu quando ele tinha 12 anos e um círculo social que só se aproximava pelo dinheiro. Amigos que desapareciam quando ele dizia não. Mulheres que amavam a conta bancária e toleravam o homem. Parentes que sorriam na sua frente e tramavam nas suas costas. Depois da morte do pai, Rafael passou 2 anos administrando a empresa, cercado de advogados, conselheiros e pessoas que jamais o olharam nos olhos, sem calcular quanto ele valia. Então, ele fez o que ninguém esperava. Nomeou uma diretoria de confiança para gerir os negócios. Transferiu a administração para um conselho, manteve a propriedade, os dividendos, o controle acionário. Mas se retirou. Pegou uma mochila, saiu da cobertura onde morava e foi viver como uma pessoa comum. Queria saber como era ser visto pelo que era e não pelo que tinha. Queria saber se alguém seria capaz de amá-lo sem saber da fortuna. Queria sentir o peso de um dia de trabalho, o gosto de um café barato, o frio de um colchão fino. Queria ser real. Encontrou trabalho num depósito. Alugou um quarto, vestiu roupas simples e descobriu algo que doía mais do que qualquer solidão. Que o mundo tratava diferente quem não tinha nada. Que as portas que antes se abriam com sorrisos, agora se fechavam com desdém. Que as pessoas julgavam primeiro e perguntavam depois. Que a pobreza, mesmo quando escolhida, pesa como se fosse castigo. Então ele conheceu Clara. Clara, que não perguntou quanto ele ganhava. Clara, que aceitou o guarda-chuva sem pedir explicação. Clara, que sorria para os pombos e ouvia sem interromper, e nunca, em momento algum, olhou para ele com pena. Clara, que disse sim para um homem que não tinha nada para oferecer além de si mesmo. Clara, que costurou o próprio vestido de noiva e achou lindo o apartamento de 2 cômodos e plantou manjericão na janela da cozinha como se aquele fosse o jardim de um palácio. Rafael se apaixonou por Clara porque Clara era a primeira pessoa que o fez sentir que existir, simplesmente existir, era suficiente. Ele contou tudo naquela noite. Falou por quase 3 horas. Mostrou documentos que guardava num cofre escondido dentro do guarda-roupa. Extratos bancários, certidões, contratos, procurações. Clara viu números que não conseguia processar. Viu o nome de Rafael em papéis com logotipos de bancos que ela só conhecia de propaganda na televisão. E então o silêncio voltou. Clara se levantou. Foi até a janela. Olhou para o estacionamento barulhento lá embaixo. Ficou ali por um tempo que nenhum dos dois contou. Depois se virou para Rafael, e ele viu nos olhos dela algo que o fez sentir mais medo do que qualquer reunião de conselho já causou. Por que você não me contou? A voz de Clara não era de raiva. Era de dor.
Uma dor específica, a dor de quem confiou completamente e descobre que havia uma parede invisível o tempo todo. Por que eu tinha medo? Rafael disse. Medo de que tudo mudasse, medo de que você me olhasse diferente, medo de perder a única coisa verdadeira que eu já tive. Mas eu sou a coisa verdadeira? Você é a única coisa verdadeira? Clara voltou a se sentar. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Ela processava. Ele esperava. O relógio da cozinha fazia o único som do apartamento. Eu passei a vida inteira sendo julgada por não ter, Clara disse, finalmente. Minha mãe, minhas irmãs, as pessoas na fábrica. Todo mundo olhava para mim e via o que faltava. E aí você apareceu e eu achei que tinha encontrado alguém que entendia o que era não ter. Alguém que vivia do mesmo lado que eu. E agora eu descubro que você estava do outro lado o tempo inteiro. Rafael sentiu cada palavra como um corte. Clara, eu nunca fingi sentir o que eu sinto por você. Eu fingi uma condição, não um sentimento. Tudo que eu vivi com você foi real. Cada noite nesse sofá, cada passeio no parque, cada pão de queijo, foi tudo real. E o depósito? Eu trabalhei lá de verdade, carreguei cimento de verdade, suei de verdade, cansei de verdade. Eu quis saber como era. E agora eu sei. E agora? Agora eu quero que a gente construa uma vida juntos, sem mentira, sem máscara, do jeito que você quiser. Clara olhou para a aliança de prata no seu dedo. Fina, simples, sem pedra. A aliança que ele comprou na lojinha do shopping popular tendo 12 milhões no banco. E entendeu que aquela aliança não era de pobreza. Era de escolha. Ele escolheu ser real com ela. Escolheu dar a ela não o que o dinheiro comprava, mas o que o dinheiro não pode comprar. A certeza de ser amada pelo que se é. Ela chorou. Chorou muito. Daquele choro que solta tudo. A raiva, o alívio, o medo, a gratidão, a confusão. Rafael a abraçou e chorou também, calado, com o rosto enterrado no cabelo dela, sentindo que finalmente não havia mais nada entre eles. Nenhuma parede, nenhuma porta fechada. Nos dias seguintes, Clara oscilou entre emoções que não conseguia organizar. Havia momentos em que sentia raiva por ter sido enganada, momentos em que sentia alívio, momentos em que sentia medo de que tudo mudasse. E momentos em que olhava para Rafael e pensava, ele abriu mão de tudo para saber se eu o amaria sem nada. E eu amei. E isso era a resposta que ele precisava e a resposta que ela nem sabia que estava dando. Eles conversaram muito sobre o que fazer, sobre como viver, sobre o bebê que estava a caminho. Rafael disse que não queria mudar drasticamente. Não queria mansão, não queria ostentar. Queria dar a Clara conforto, segurança, acesso à saúde, educação para o filho. Queria que ela pudesse escolher se continuava trabalhando ou não. Queria que ela tivesse opções, algo que a vida nunca tinha dado a ela. Clara pensou por vários dias. Depois disse, eu quero uma casa com quintal. Quero que nosso filho tenha um quarto. Quero poder levar minha mãe ao médico sem depender do posto. E quero continuar costurando porque eu gosto. Só que eu quero costurar coisas minhas. Vestidos, roupas bonitas, coisas que eu sempre quis fazer e nunca tive material para fazer. Rafael sorriu. E naquele sorriso, Clara viu o menino que ele tinha sido antes do dinheiro, antes da solidão, antes da desconfiança. Viu alguém que finalmente podia ser generoso sem medo de ser usado. A mudança foi gradual. Primeiro, trocaram um apartamento por uma casa num bairro melhor. Não uma mansão. Uma casa simples, bonita, com quintal e um quarto para o bebê. Clara decorou cada cômodo pessoalmente. Pintou as paredes, escolheu os móveis, plantou um jardim. Rafael comprou uma máquina de costura profissional para ela e transformou um dos quartos em ateliê. Clara começou a criar vestidos. Primeiro para si mesma, depois para vizinhas, depois para amigas das vizinhas. Os vestidos de Clara tinham algo que as roupas de loja não tinham, tinham alma. Tinham o cuidado de quem costurou cada ponto pensando na pessoa que ia vestir. O bebê nasceu em maio, um menino. Clara o chamou de Augusto, em homenagem ao pai de Rafael. Quando ela sugeriu o nome, Rafael ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois, abraçou Clara com tanta força que ela sentiu o coração dele batendo contra o dela. Obrigado, ele sussurrou. E Clara soube que não era só pelo nome. Dona Carmen conheceu o neto 2 semanas depois do nascimento. Veio de ônibus com uma sacola de roupinhas de bebê compradas na feira. Entrou na casa nova e parou. Olhou ao redor. Olhou para a sala ampla, a cozinha equipada, o quintal com grama. Olhou para Clara, que estava sentada na poltrona, amamentando Augusto, com um vestido que ela mesma tinha costurado. Bonito, azul, delicado. E Carmen disse com a voz rouca, de onde saiu tudo isso? Clara olhou para Rafael, que estava na cozinha fazendo café. Ele assentiu com a cabeça. E Clara contou. Não tudo, não os números,
mas o suficiente para que Carmen entendesse que o homem que ela chamou de morto de fome, o ajudante de depósito que ela tinha vergonha de mencionar para as vizinhas, era dono de mais do que ela poderia conceber. O rosto de Dona Carmen passou por uma transformação que Clara observou em tempo real. Surpresa, vergonha, cálculo, e depois, e isso doeu mais do que qualquer insulto, um sorriso largo, repentino, exagerado. Eu sempre soube que o Rafael era especial, disse, com uma voz que não combinava com nenhuma das frases que tinha dito nos últimos 3 anos. Eu sempre tive fé nesse menino. Clara sentiu o estômago revirar, não de enjoo, de tristeza, porque aquele sorriso confirmava tudo o que ela temia. Que o amor da sua mãe sempre teve um preço, que a aceitação sempre dependeu de um saldo, que as palavras de desprezo não eram sobre Rafael, eram sobre dinheiro. E agora que o dinheiro aparecia, o desprezo desaparecia, como mágica, uma mágica suja. Renata ligou no dia seguinte, a voz era completamente diferente, doce, interessada. Clara, que casa linda, você podia ter me contado, né? Precisando de alguma coisa, tô aqui, viu? A gente devia se ver mais. Fernanda apareceu no fim de semana, com o marido, com presente, com um abraço apertado, com elogios ao vestido de Clara, ao jardim de Clara, à decoração de Clara. As mesmas irmãs que riram do casamento, que tiveram vergonha de contar aos amigos, que questionaram a sanidade de Clara por amar um homem sem dinheiro. Clara recebeu todas com educação, serviu café, mostrou a casa, deixou que pegassem o bebê no colo, mas por dentro sentia uma dor que não era nova, era antiga, só que agora tinha um nome. A dor de saber que sua família só a valorizava quando ela tinha algo para mostrar, que o amor deles não era incondicional, era transacional, e que a única pessoa que a amou de verdade, sem saber se ela tinha algo ou não, foi o homem que todos desprezaram. Rafael observava tudo com uma calma que vinha da experiência. Ele já conhecia esse fenômeno, já tinha visto pessoas mudarem de tom quando o dinheiro aparecia, já tinha perdido amigos assim, já tinha sido amado e descartado pelo mesmo motivo, mas via Clara sofrendo com isso e sabia que não podia protegê-la dessa dor específica, porque essa dor era dela. Era a dor de quem descobre que o amor da própria família tem condições. Numa noite, depois que todos foram embora e Augusto dormia no berço, Clara sentou na varanda e ficou olhando para o jardim escuro. Rafael sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois Clara disse: "Eu preferia quando elas não me queriam por perto, pelo menos era sincero." Rafael segurou a mão dela. "Você merece gente que te ame quando você não tem nada, porque é aí que o amor é de verdade. Você me amou quando eu não tinha nada. Você me amou quando achava que eu não tinha nada. Isso é a mesma coisa. Isso é tudo." Clara encostou a cabeça no ombro dele e sentiu, pela primeira vez desde a revelação, que o chão estava firme de novo, que a verdade, por mais que doa, é sempre melhor do que a mentira confortável. Os meses foram passando. Clara se dedicou ao ateliê. Os vestidos dela começaram a ganhar uma reputação silenciosa no bairro, depois na cidade. Ela costurava com uma sensibilidade que transformava tecido em emoção. Cada peça era única, cada peça contava uma história. Uma cliente disse uma vez que vestir uma roupa feita por Clara era como receber um abraço. E Clara guardou essa frase como quem guarda uma joia. Rafael voltou a se envolver com os negócios da família, mas de um jeito diferente. Não queria a vida de antes. Não queria escritórios de vidro e reuniões com gente que media tudo em cifras. Ele criou um projeto social vinculado ao Grupo Monteiro, focado em capacitar jovens de comunidades periféricas para o mercado de logística. Passava as manhãs no escritório e as tardes em centros comunitários, ensinando, orientando, ouvindo. Clara dizia que ele tinha encontrado o jeito dele de carregar cimento, só que agora carregava gente. Augusto crescia saudável, esperto, com os olhos castanhos da mãe e o sorriso torto do pai. A casa tinha risadas, tinha bagunça de brinquedo no chão, tinha cheiro de café e de tecido. Tinha vida. Dona Carmen continuava visitando. As visitas, porém, tinham mudado de tom. No começo, ela vinha com aquele entusiasmo forçado, cheia de elogios que soavam falsos. Mas com o tempo, algo foi se transformando. Clara não sabia se era o contato com o neto, ou o fato de ver a filha genuinamente feliz, ou simplesmente a idade amolecendo as arestas. Mas Carmen começou a chegar mais cedo, a ficar mais tempo, a ajudar na cozinha sem ser pedida. Uma tarde, enquanto Clara costurava e Carmen embalava Augusto no colo, a velha disse, olhando para a janela: "Eu errei com você, Clara." Clara parou a máquina, olhou para a mãe. Carmen não estava olhando de volta. Estava olhando para o neto, com os olhos úmidos. "Eu errei porque eu tinha medo. Medo de que você sofresse como eu sofri. E achei que a única forma de te proteger era te empurrando para alguém com dinheiro.
porque na minha vida a falta de dinheiro levou tudo embora. Seu pai, minha saúde, meus sonhos. Eu não queria isso para você. Fez uma pausa. A voz tremeu. Mas eu estava errada, porque o Rafael não levou nada de você. Ele trouxe. E mesmo quando eu achava que ele não tinha nada, ele já tinha tudo o que importa. Eu só não sabia ver. Clara sentiu os olhos arderem. Não disse nada. Levantou, foi até a mãe e a abraçou. Carmen ficou rígida por um segundo. O corpo ainda não tinha aprendido a receber carinho sem se defender. Depois amoleceu. Encostou a cabeça no ombro da filha. E chorou. Um choro baixo, contido, de décadas represadas. Ficaram assim por um longo tempo. Augusto dormia no colo da avó, indiferente ao peso daquele momento, inconsciente de que estava no centro de uma reconciliação que demorou uma vida inteira para acontecer. A história de Clara e Rafael se espalhou, como acontece com histórias que carregam verdade. Não como fofoca, como algo que as pessoas precisavam contar. A vizinha contava para a amiga. A amiga contava para a prima contava para a colega de trabalho. E cada vez que a história era contada, alguém se reconhecia nela. Alguém que já foi julgado pelo que não tinha. Alguém que amou contra o conselho de todo mundo. Alguém que escondeu quem era para descobrir quem ficaria. Na fábrica onde Clara tinha trabalhado, a notícia chegou meses depois. As mesmas colegas que riam dela, que perguntavam se o príncipe encantado ia chegar de ônibus, agora falavam o nome dela com uma mistura de espanto e respeito. Mas Clara não voltou à fábrica para se exibir. Não mandou recado. Não sentiu necessidade de provar nada. Porque a maior vitória de Clara não foi ter se casado com um milionário. Foi ter se casado com um homem bom, quando todo mundo dizia que ela era tola por fazer isso. A vitória foi a escolha, não o resultado. Rafael dizia, às vezes, sentado na varanda, olhando Clara costurar: "Você sabe que eu faria tudo de novo, né? O depósito, o quarto alugado, o ponto de ônibus, os pombos, tudo, porque foi o caminho que me trouxe até você." E Clara respondia sem tirar os olhos da costura: "E eu faria tudo de novo também. A fábrica, as golas, o ônibus das 6h30, minha mãe, tudo, porque foi o caminho que me fez ser quem eu sou." Augusto cresceu sabendo que o valor de uma pessoa não mora na conta bancária, no carro, na roupa, no endereço. Cresce sabendo porque viu. Viu o pai tratar o porteiro do prédio com o mesmo respeito que tratava um diretor de empresa. Viu a mãe costurar um vestido de noiva para uma moça do bairro que não podia pagar e chorar de emoção na entrega. Viu que o dinheiro pode abrir portas, mas que a dignidade é a única chave que abre as portas certas. Há uma foto na parede da sala da casa de Clara. Uma foto simples, um pouco desfocada, tirada com celular. Nela, Rafael está sentado num banco de concreto, com uma jaqueta surrada, dando pão aos pombos. Clara está do outro lado da rua, esperando o ônibus, olhando para ele sem saber que está sendo fotografada. A foto foi tirada por uma senhora que morava perto do ponto de ônibus e que observava aquele ritual diário com uma ternura silenciosa. Ela entregou a foto para Clara meses depois, quando soube do casamento. Clara colocou essa foto na parede e nunca a tirou, porque naquela imagem está tudo. Está o antes de tudo. Está o momento em que dois desconhecidos, separados por uma rua, carregavam cada um o peso de uma solidão que ninguém via. Está o instante anterior à escolha que mudaria tudo. Está a prova de que, às vezes, a vida coloca as respostas bem na nossa frente. E a gente só precisa de coragem para atravessar a rua. À noite, quando a casa fica em silêncio e Augusto dorme no quarto que tem estrelas pintadas no teto, Clara vai até a janela da cozinha e rega o manjericão. O mesmo manjericão que ela plantou no primeiro apartamento, que ela trouxe para a casa nova num vasinho rachado, que sobreviveu a todas as mudanças. Ela rega a planta e olha para o quintal escuro e pensa em tudo o que viveu. Na fábrica, no ônibus, no ponto de ônibus, na chuva, na aliança de prata, no vestido costurado à mão, nas palavras da mãe, nas mensagens das irmãs, nos olhares das colegas. E pensa em Rafael, que está na sala lendo um livro com o café frio ao lado, esquecido, porque quando ele lê, esquece do mundo. E Clara sorri. Não para ninguém. Não para provar nada. Sorri porque, depois de tudo, depois de cada humilhação engolida, cada lágrima escondida, cada julgamento que a fez duvidar de si mesma, ela encontrou a única coisa que sempre quis. Alguém que a viu. Não o que ela tinha. Não o que ela podia oferecer. Não o que ela aparentava. Mas ela, inteira, imperfeita, suficiente. E isso, no final, era tudo o que importava. Era tudo o que sempre tinha importado.